Olá pessoal, meu nome é Cíntia e faço parte do Núcleo Elo Único. E hoje eu tenho uma informação para vocês, na verdade uma mensagem, para que vocês levem isso em consideração, para que possamos atravessar esses momentos de uma forma mais tranquila, mais consciente, tá bom? Então vamos observar que esses momentos que estamos passando, o mais importante nesses momentos é nós cuidarmos da nossa vida interna, é nos empoderar, buscar a nossa força interior, a nossa força divina, aquele brilho que existe lá dentro de cada um de nós. Fazer a fusão da vida interna com a vida externa. A sua vida interna aqui nesse processo está sendo extremamente mexida, está sendo reformulada. As células estão trocando de lugar. Umas estão saindo, outras estão sendo incorporadas. Processos, códigos estão sendo mudados. Então, isso mexe muito com o ser. Isso significa, por exemplo, se você tem algum sentimento que antes era de potência 3, agora ele se torna 40, 50, 60. Tudo está se potencializando, porque é um processo. Tem que ser assim. As linhas atemporais colocadas aqui fazem com que tudo se torne mais potente. Uma discussão, por exemplo, você pode causar uma explosão de uma bomba atômica, dependendo da linha atemporal e da frequência do momento. Tudo o que acontecia antes estava dentro de uma frequência padrão, que não repercutia muito, porque estava dentro dessa média, dentro de uma média, certo? Que não repercutia muito, porque estava dentro daquilo que era padrão, que era normal. Né? Agora, o que acontece tem uma repercussão muito grande. As ações têm um peso enorme, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Antes, o planeta não tinha se colocado dentro de uma frequência. Agora, ele se colocou. Ele se abriu para receber frequências do Sol central quase que diariamente, que são muito fortes. A partir da entrada dessas energias, o planeta vai se movimentando para se adaptar a essas energias. Por isso, pode acontecer terremotos, furacões, enchentes ou qualquer outro aspecto vindo da natureza. A gente tem os efeitos HAARP? Sim, tem, mas eles não têm tanto poder assim. A HAARP, ela pode ir só até um certo ponto, certo? Mas o restante é dos processos naturais do que estamos vivendo. Então, existem os ataques frequenciais ou choques frequenciais, e eles podem causar danos muito profundos, muitos estragos, tanto interno quanto externo. Mas o que seriam esses choques e esses ataques frequenciais? É quando, por exemplo, você está numa determinada frequência, na qual se adaptou ou está se adaptando, e de repente tem que estar em situações que estão muito abaixo dessa frequência. Internamente, esse choque pode causar muita irritação, explosões, náuseas, dores de cabeça, mal-estar, indisposição, insônia ou sono demais. E um cardíaco que você sente que ele está extremamente congestionado, certo? E esses ataques vêm como um ataque ao seu ser, às suas células. Então, o cuidar da vida interna é você estar constantemente no orai e vigiai. Isso que significa o orai e vigiai, que é você cuidar da sua vida interna. É observar todos os seus comportamentos,
as suas ações e mudar o que for necessário para que as coisas não saiam do controle. Ver o que você precisa superar imediatamente. Tomar consciência das ações e não se deixar levar pelos impulsos ou ações que você tinha anteriormente. Por exemplo, se algo lhe contrariou e você está acostumada a se contrariar por qualquer coisa que diz respeito àquele assunto e você tem o sentimento de revidar, de vingar, certo? A primeira coisa, não deve alimentar a sua raiva. Isso é cuidar. Você não deve alimentar o sentimento negativo dentro de você. Você tem que perceber que ele existe, que ele está ali, mas não alimentá-lo, certo? Deixe extravasar somente em pouquíssimos momentos. Dali a pouco você tem que ir tomando consciência e procurar modificar esse processo, certo? Mudar a sua frequência através do seu cardíaco e da sua mente, e da sua vontade e da sua força. Isso tem que ser feito de forma rápida, para que as consequências não sejam levadas ao ponto de não ter mais volta e as consequências serem desastrosas. Observar os lugares que vai, as companhias, as ações, saber escolher todos os processos pelo qual você está passando e como lidar com eles. Então, atualmente, são muitas frequências brigando entre si. Cabe a cada um de nós escolhermos qual frequência queremos permanecer. Sentimentos negativos já precisam ser superados o mais rápido possível. Então, resumindo, a sua vida interna, o cuidar dela na transição planetária da qual nós estamos vivendo, é o ponto fundamental para você passar por todos os processos com sucesso, em direção e em rumo à quinta dimensão. Um grande abraço, fica com Deus.